grupos que podem estar conosco nessa manhã. Muito bem-vindos e bem-vindas a nosso webinário sobre as ações para a prevenção dos danos do álcool na estrutura do SAFER. Vamos estar tentando desenvolver uma série de conteúdos e, como objetivo, nós temos querer incentivar a iniciativa SAFER, para que os países possam dar continuidade à implementação de políticas de ação eficientes para políticas de combate aos danos do álcool. Bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez mais, e pedimos para cada um de vocês suas desculpas, porque tivemos um inconveniente técnico, então lamentamos o atraso. Mas o importante é que nós possamos estar aqui conectados e convidamos que todos possam e devam, aliás, compartilhar tudo que vai ser discutido durante esses 90 minutos, que vai ser de muito aprendizado. Antes de dar início, eu gostaria de passar a palavra e dar as boas-vindas ao Dr. Renato Oliveira, que é chefe da unidade de saúde mental e uso de substâncias da OPAS. Bem-vindo, Renato. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês todos e eu quero dar as boas-vindas a todos e todas nesse importante evento virtual. Como o Léo estava falando, vamos falar sobre os desafios mais importantes para a saúde pública, que é justamente a prevenção dos danos relacionados com o consumo de álcool. Isso não afeta não somente aqueles que consomem o álcool, mas também afeta muito e de forma profunda a qualidade de vida, a economia, a equidade, a saúde e o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. O álcool é responsável por um peso significativo relacionado a doenças, mortalidades e são danos sociais a nível mundial. Seu consumo contribui com cerca de 3 milhões de mortes anuais, o que impacta o desenvolvimento, na verdade, do câncer, problemas mentais, problemas emocionais e, obviamente, acidentes, violência. E nas Américas, esse impacto é alarmante. Mais de 185 mil mortes anuais são registradas e relacionadas ao consumo de álcool. Os custos são incalculáveis em vidas humanas e anos de saúde perdida. Apesar dessa magnitude, o impacto do álcool é, em grande medida, algo que se pode prevenir. E a Organização Mundial da Saúde é, deixa claro, não existe um nível seguro do consumo do álcool. Qualquer nível de consumo está vinculado a riscos, desde a dependência, o aumento do risco de câncer, aumento de outras doenças, e essa postura reforça a necessidade de uma mudança de paradigma. A prevenção não deve estar centrada somente no uso nocivo, mas, na verdade, na redução do consumo de álcool em toda a população. Desde a aprovação da Estratégia Mundial da OMS em 2010, nós conseguimos avançar no desenho de políticas integradas. Para enfrentar esse desafio em 2019, houve uma atualização para estarmos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reconhecendo que a redução do consumo é fundamental para diminuir os nossos objetivos de redução de acidentes de trânsito, violências e a doença. E, obviamente, uma iniciativa-chave é o SAFER, identificando, então, as maneiras melhores, de melhor relação custo-benefício para tratar os danos causados pelo álcool. O SAFER oferece não somente ferramentas práticas para os Estados-membros, mas fortalece estratégias que abordam essa problemática de forma integral. Hoje estamos aqui nos reunindo nesse webinário com o propósito de reconhecer o potencial da iniciativa SAFER na prevenção dos danos causados pelo álcool, assim como reconhecer casos de sucesso na implementação dessa estratégia. É um grande prazer poder contar com sua participação nesse espaço de diálogo e reflexão e conjunto poder criar políticas para ter progresso na prevenção do dano do álcool. Bem-vindos e bem-vindas, muito obrigado. Muito obrigado, Renato. É muito importante
ter essa reflexão que você acaba de fazer para abrir esse webinário, falando sobre a posição da OPAS e a importância de avançar na prevenção dos danos causados pelo álcool. Obviamente que você mencionou a estratégia global e a iniciativa SAFER, e eu acho que é muito importante reconhecer que estamos, obviamente, falando do que estamos falando quando falamos do SAFER. E por isso nós convidamos o Dr. Doug Griff, da Organização Mundial da Saúde, para que eh, agora, de primeira mão, possamos conhecer a que se refere esse programa SAFER global. E, obviamente, tudo que foi seu incentivo. O Dr. Doug Rick, ele é chefe interino da Unidade de Saúde Global da OMS e bem-vindo, Dr. Doug. Muito obrigado por estar aqui conosco. Yo Muito obrigado, quería, para Renato. un momento, Um momento, por gentileza. espero que ver a mis Eu espero que ecrã. vocês possam acompanhar a minha projeção. Sim, eu vou dar uma informação, por gentileza, um minuto. Nós, lembrando, temos a interpretação para português e para espanhol, para aqueles que não queiram acompanhar com a apresentação através do áudio original. Então, já podemos Muchas acompanhar gracias. através da voz do intérprete, se Good assim morning, convier. buenos días, Olá, bom muito bom dia. dia a It's a great honor todos to e me to todas, e é be uma presenting honra to this webinar poder estar apresentando aqui in nesse how webinário our the Global Safer para Initiative falar and how that sobre can be nosso implemented plano de ação global, in SAFER, the essa World iniciativa de intervenções a nível global, Health Organization and its member states. eh, I will give a por quick parte de overview of the todos global os situation when it comes to Estados-membros. alcohol Obviamente, related considerando a harm and situação prevention, global and especially e focusing on todos the os recently endorsed Global Alcohol aspectos Action de Plan and intervenção, the Global principalmente com o Safer plano de Package ação and the Safer global e Interventions. Due todos to os time, I will pacotes de shorten the intervenção, presentation e and skip obviamente some que, of the por causa slides do quickly, pouco but tempo, there are eu vou all passar muito all the rapidinho aqui por minha information apresentação. Aqui is só available, quero most of it, projetar in the toda a Global informação que Status está Report on Alcohol disponível Health, com which relação was released ao informe in relacionado ao consumo de June this álcool e year, recently saúde, in the que normal isso web foi page. liberado em junho Sorry deste about that. I ano. will then quickly pass some of the slides. E, I think we infelizmente, vou need ter que passar muito to start with the rapidamente basics when it comes to pelos alcohol, slides. Com and relação ao understand the consumo harms de and understand álcool, how we can counter and substância reduce those harms. psicoativa, And como alcohol podemos or ethanol is entender psychoactive a substance. It has presença considerable do toxic etanol no effects. nosso organismo? It Na has verdade, o intoxicating consumo effects, pode great harm, and it causar has an efeitos addiction tóxicos pharmacology e and reações inflammatory propensities. médicas It also secundárias creates nos órgãos, nos additional harm tecidos e through também da forma como loss of dinâmica control aguda, intoxicação, from the liderando a substance users. um problema de So coordenação we have física, estimated that consciência alcohol cognitiva, is problema cognitivo. Então, possibly estimamos que to está almost parcialmente 200 vinculado ao points in consumo de ICD-11 álcool and a uma série 30 big de disease groups. eh, And only a few of doenças. them are São closely 13 grupos de related to doenças, beneficial obviamente, eh, way. The vast amount muitas is not vezes documented, há and the numbers I'm há quoting here, alguns they are net efeitos numbers. benéficos, mas a That is maioria important to deles keep in são mind. They are numbers justamente where there problemas is big relacionados, effects causa against problemas relacionados à psychoactive comunicação, from a the gross problemas, effects of condições nutricionais e, alcoholism. obviamente, And there are two doenças ways, and não transmissíveis. to understand Agora, where is the temos best duas formas mechanism de for ver public como health, we need to podemos have in entender mind the os whole impactos e as broad causas do uso da determinants substância around the psicoativa. problem with Existe substance use, uma together série with de alcohol specifically, determinantes que but also focus estão on where there relacionados is à public substância, health mas podemos access focar intervention também em vários possibilities, because we have aspectos e many different possibilidades de determinants intervenção. for Temos alcohol-related harm, vários and some of them, aspectos many of them are determinantes outside e of os the desenlaces da doctors saúde of public health. relacionados ao aspecto Unfortunately, crônico e those are agudo. often used as Infelizmente, arguments existe against uma série de installing those argumentos contra measures a with instalação no desse tipo de effectiveness. medidas So that has e become que extremely diz que não é to eficiente. E, na fully verdade, existe acknowledge uma the broad discussão. determinants Devemos behind reconhecer a alcohol-related harm, ampla but at the same time, we determinação should que be clear existe and focus on relacionada aos which fatores one sociais, are here como really o public nível de health-related desenvolvimento, a cultura, a alcohol prevenção, that have an tratamento, impact. And that is redução, basically políticas de treatment and harm redução reduction do policies and programs, problema and e também os ultimately at the programas ability de and redução do affordability of problema e, such obviamente, a programs. disponibilidade e a And there are two ways asequibilidade of looking desses at programas. the Existem duas effect of
formas de ver quais são os efeitos atribuídos ao álcool. Obviamente, nós temos uma série de doenças relacionadas com o consumo do álcool. E podemos ver aqui um exemplo de como o álcool é muito importante na presença de vários tipos de doenças, como aqui uma porcentagem, como 18% de suicidas, de suicídios, 17% de violência. E, obviamente, temos aqui uma garrafa do lado direito mostrando a proporção de que cada tipo de problema pode ser causado através do consumo do álcool, e isso de forma global. Muito disso poderia ser evitado, e obviamente temos aqui os vários aspectos que podem ser causa da presença do álcool no nosso organismo. Em 2019, álcool causou, de acordo com o nosso relatório, 2,6 milhões de mortes, são 4,7% de todas as mortes causadas no mundo. Sabemos que 400 milhões de pessoas têm algum problema com alcoolismo. E, obviamente, temos que considerar diferenças geográficas, de gênero. Obviamente, mais de 50% das mortes atribuídas ao álcool ocorreram antes dos 60 anos de idade. E, obviamente, existem consequências negativas consideráveis para outros é, é, que estão ao redor de quem consome o álcool. Obviamente, nós temos toda essa informação disponível na nossa página web e podemos mencionar vários aspectos sobre os efeitos e problemas e soluções, decisões e ação que podemos ter com relação a esse tipo de problema. Temos muito conhecimento, muitas conhecimento de soluções também, e podemos atuar a nível global para controlar e diminuir o uso do álcool. Obviamente que tem uma série de documentos produzidos desde 2010, com a presença de todos os Estados-membros, e temos também uma série de relatórios, como o relatório do status global e um relatório sobre as doenças causadas pelo álcool, e também sabemos que o álcool é uma meta muito importante. E é uma variável muito importante para alcançar as metas de desenvolvimento humano sustentável. E temos agora o em 2022, criamos um guia de como utilizar esse material. E agora temos o nosso projeto Safer, a nossa iniciativa Safer, para guiar e encontrar a melhor forma de diminuir o consumo de álcool de forma global. Obviamente, em 2010, temos a nossa estratégia global para a redução do uso nocivo do consumo do álcool. Obviamente, o uso nocivo do álcool é amplo e abraça a bebida que causa problemas à saúde e consequências sociais para quem consome, para as pessoas que estão ao redor de quem consome e a sociedade de uma forma geral, assim como os padrões de consumo do álcool que estão associados com o aumento do risco de uma série de problemas relacionados a doenças causadas por esse hábito. Obviamente, quais são as ações necessárias para reduzir os problemas causados pelo álcool? Temos níveis de álcool, obviamente, de consumo, os padrões de consumo, o contexto onde se consome o álcool e, obviamente, a determinante social mais ampla da saúde. Com relação aos relatórios e os resultados relacionados, quais são as áreas eh, que objetivamos com relação às medidas e intervenções. São 10. E aprendemos muitas lições a partir da implementação do plano de ação global. Temos já conhecido uma falta de consenso global e uma norma geral sobre os objetivos e orientações mais específicas. Temos, obviamente, um aspecto político muito fraco e a liderança, isso a altos níveis, as prioridades. Obviamente, uma colaboração intersetorial é insuficiente. Os conflitos econômicos, a incoerência de políticas, o financiamento, os recursos, a capacidade técnica limitada e também, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. E temos sistemas de monitoramento nacional inadequado, complexidade contextual,
cultural, é muito fácil pedir mais dados e apresentar muito pouca boa intenção. E nessa área é muito importante que haja uma melhora nesses sistemas de monitoramento nacional. Obviamente, mais conhecimento para realmente que possamos parar com esse problema. Vemos a série de complexidades contextuais, culturais, vemos que toda a indústria está concentrando muito na produção de álcool e aumentar ainda mais isso de forma globalizada. As empresas estão presentes em toda parte do mundo, existem multinacionais e temos também a influência comercial e a elaboração de políticas e o reforço dessas políticas e os desafios com relação às plataformas de entrega de produtos e de marketing digital. Obviamente, com todos esses aspectos informativos estão constantes no nosso plano global. Agora, existem duas áreas que eu gostaria de mencionar aqui relacionada às áreas de ação, que seria, primeiro, a implementação de estratégias e intervenções de alto impacto. Isso é muito importante, principalmente com relação às intervenções, e saber quais estão funcionando. Isso não quer dizer que não vamos fazer outras coisas relacionadas à evidência do problema com álcool. Não podemos deixar de implementar medidas eficientes e eficazes. Outra coisa que é muito importante dentro desse plano de ação global, seria justamente a partir dessa introdução e dos objetivos globais, indicadores e marcos temporais, propor ações para os Estados-membros e, obviamente, o secretariado da OMS e os parceiros mais importantes, as partes interessadas no sistema das Nações Unidas e organizações intergovernamentais, uma operação de como nós devemos, obviamente, atuar a nível nacional. A última coisa como relação às ações globais e o que alcançar, eu gostaria somente de mencionar um exemplo. Até 2030, esperamos poder, como metas para a ação na área número um, pelo menos uma redução de 20% relacionada ao consumo de álcool, uma basal tomada a partir de 2010. E, obviamente, a implementação desses planos de ação relacionados a outros planos de ação já estabelecidos. E, como já quero terminar, isso está cristalizado nessas intervenções de alto impacto dentro da nossa iniciativa, SAFER, que, na verdade, é um acrônimo. É, o S para fortalecimento de restrições da disponibilidade do álcool, o A de avançar e reforçar as medidas, e F para facilitar o acesso a triagem, intervenções breves, tratamento e enforçar, banir restrições e aumentar os preços, como o R. Agora, eu não gostaria de passar a níveis muito profundos em cada um desses detalhes da implementação, mas temos essa como sendo uma atitude de implementação dessas estratégias a nível país e esperamos poder implementar planos relacionados à cobrança de impostos através de ICMS, implementação, estabelecimento de sistemas para esses tipos de impostos relacionados ao consumo do álcool. Agora, quando vemos como podemos implementar o SAFER, podemos dizer que temos vários tipos de operações ou modos operacionais e aspectos estratégicos. SAFER é como eu havia dito, acrônimo para intervenções mais de boa relação custo-benefício para reduzir o dano causado pelo o álcool. Obviamente, temos pacotes técnicos de implementação, documentos de orientação e temos também a iniciativa SAFER dentro entre a OMS, e o NDP, e a sociedade civil, organizações e defensores, e também implementação para facilitar a intervenção a nível país. Muitos aspectos ou entidades diferentes podem dar apoio a essa implementação do SAFER, desses pacotes técnicos e a nível nacional. Obviamente, contamos com a colaboração multissetorial, parceiros, etc., etc., e, obviamente, queremos monitorar a implementação e o trabalho desenvolvido para ter garantias de que realmente vamos alcançar um bom processo de desenvolvimento no nosso trabalho, consideradas todas as diversidades, e queremos, obviamente, estar
protegidos de uma série de intempéries políticas com colaboração multissetorial, programas operacionais, financiamento sustentável e estratégico. Esse é um dos exemplos, né? Você pode ter uma implementação leve, outra mais pesada. Essas são diferentes possibilidades que nós podemos seguir no sentido de conseguir essa implementação. Primeira questão da propriedade local. O plano de ação tem que estar nas mãos das pessoas em nível local e não ficar nas mãos de outra pessoa ou de outra instituição. É uma coisa que precisa ser sentida como algo que é pertencente a essas pessoas e não em nível nacional. É preciso saber também qual é o contexto em nível do país. Você pode ter também missões na área de saúde em nível internacional sendo promovidas no sentido de ajudar nesse processo. E é preciso também priorizar as intervenções SAFER. Pode ser difícil imediatamente implementar cinco, tá, todas as cinco, mas é preciso você definir um mapa do caminho, um roadmap, e alinhar a sua, a sua situação com o contexto global, e aí tendo uma implementação, uma fase de implementação mais completa e ter algum nível de advocacy para implementar, através da fase de implementação, e pelo menos ter algum tipo de indicador que possa mensurar o sucesso. Isso pode ser feito de várias formas diferentes, né? O modelo chamado, seja o modelo heavy, pesado, ou light, leve, precisam do sentimento de pertencimento por parte daqueles atores que serão responsáveis pela implementação dessas intervenções. Se você não fizer isso, você prejudica a implementação do SAFER. Você pode chamar de outra coisa, mas não do SAFER. Se você não quiser implementar, você não conseguirá obter os resultados esperados. Então, o que é que nós temos para o futuro? Depois de ter implementado o SAFER em termos do nosso plano de ação, o que é que nós esperamos? Vemos o seguinte: nós precisamos de ações em todos os níveis. É claro, em primeiro lugar, primeira coisa, nós precisamos fazer uma introspecção em relação a que tipos de papéis nós gostaríamos de realizar em torno das coisas que estão em nossa volta e para a sociedade como um todo. E em nível, por exemplo, nível local, essa é a cara dos danos relacionados ao álcool, não é? Isso, ou seja, não se fazer a intervenção em nível local, isso acaba não amplificando as vozes das comunidades para influenciar uma ação em nível nacional. Então, houve um webinário na Irlanda no início dessa semana em que nós estamos tentando trabalhar junto aos estados e às comunidades locais, porque a comunidade tem muita competência em termos de disponibilidade, marketing, intervenções diferentes, etc. Ou seja, essas comunidades locais, elas podem implementar ações a nível nacional também. Nós fizemos isso em alguns países nos quais nós estamos implementando o SAFER agora e que temos tido sucesso. O nível nacional também seria o motor da mudança, não é? Ou seja, a implementação e o cumprimento das políticas fortes contra o álcool garantem financiamento, não é? Uma saúde pública que seja vitoriosa e o engajamento também dos atores locais, regionais, globais e tudo. E em nível regional, a OMS tem 6 escritórios regionais que são fundamentais para a construção de pontes e promover a colaboração, não é? Também harmonizar as políticas para cima, para frente e não para baixo, né? Ou seja, não através de processos de liberalização. Então, nós precisamos sempre visualizar a harmonização das políticas para cima. Então, é muito mais fácil, especialmente no mercado regulado por conta das questões transnacionais, são um problema. Nós precisamos criar esforços regionais para fortalecer as ações coletivas. E, em nível global, nós precisamos conduzir essa mudança, não é? Nós temos que ser os responsáveis pela condução da voz ligada à saúde para esses grupos. Precisamos proporcionar também evidências robustas, normas globais fortes e também cooperação internacional além da união dos países e catalisação de ações que sejam soberanas, ou sejam audaciosas, né, para tentar eliminar os diferentes conflitos também, em todos os níveis, priorizar recursos, sua mobilização, monitoramento, um advocacy sem parar e uma parceria de impacto. E tudo isso está integrado a muitos países, a muitas culturas, em nível de comunidade, em nível corporativo também, e em nível das instituições globais, de modo que realmente nós precisamos de ações audaciosas e vencedoras, no sentido de reduzir
a nocividade relacionada a todo o álcool. E agora nós estamos dando início a essa série de webinários sobre o SAFER, e é só o início. Nós temos muitas ações que foram realizadas no passado e que foram implementadas na sua região, e agora é o momento de dar início a essas várias ações e começar a trabalhar em nível nacional também. Então, eu agradeço a todos e a todas por sua atenção e boa sorte a todos com esse seminário. Passo de volta aos organizadores. Obrigado. Muchas gracias, Doug, Olha, muito por esta valiosa obrigado, presentación. Ha Dag, por sido, como essa lo apresentação mencionas, un reto tão completa. poder Como você disse, né? É um sintetizar desafio realmente você todo, digamos, conseguir este marco sintetizar de Safer en todo estos esse minutos, âmbito, pues esse creo que marco nos do das, SAFER no intervalo nos tão llevas curto una de tempo que você tinha para perspectiva falar. Isso nos de leva a uma acciones reflexão costo-efectivas y importante. también de la Essas ações são importancia de avanzar en los efetivas e é diferentes importante países, também avançar nos reconociendo diferentes claramente países, estrategias exitosas y reconhecendo casos que haja exitosos. estratégias de Adicionalmente, la sucesso e casos importancia de de sucesso. Além articularse desde disso, a los importância diferentes de sectores y articular os también diferentes invitando a los setores países e, para que sean claramente, ellos convidando os países para que sejam iniciadores eles de aqueles que SAFER para deem a facilitar su iniciativa da implementação do implementación. SAFER para Y facilitar a creo sua que implementação desse eso que tú processo. mencionas nos Eu da pie acredito para que la isso siguiente que parte você del nos disse webinar nos dá y es o dada la ponto para importancia de falar sobre a reconocer próxima parte ese deste webinar, proceso que mostrar a muchos países importância de han reconhecer isso. Ou implementado seja, SAFER em y muitos esas países que já acciones que estão se pueden implementando o desarrollar SAFER, muchas veces são con ações que esos podem ser retos que se desenvolvidas tienen. com base nesses Y desafios es que por nós ello que enfrentamos. E é hemos por isso que generado o nós hemos diseñado un produzimos, panel en esta cabina elaboramos um que va a estar painel aqui liderado neste por el webinário doctor que estará Juan sendo liderado Tello, pelo de la Dr. Organización Juan Mundial de la Tedio, Salud, da jefe de la unidad OMS. Menos Na verdade, Alcohol, ele é en donde chefe estará da participando unidade también Menos Álcool, Pablo onde Norambuena, del estará Departamento de participando Salud Pablo Mental Orabuena, y do Adicciones de Riesgo y Departamento de Control de Saúde Enfermedades del Ministerio de Salud de Mental e Controle de Chile, Doenças Agustina do Ministério da Luque, Saúde do Chile, Epidemiology de Salud Institucional Agustina de Luque, CLAS, que trata no Alejandro desenvolvimento Marín, institucional, e de la Alejandro Marin, Fundación também, ANASH y da líder de la Fundação ANASH, iniciativa RISER da en iniciativa RICER, Colombia, en donde na Colômbia, precisamente se va a estar onde dialogando sobre esos nós avances estaremos nacionales, sobre tratando esos desses retos avanços y nacionais ou sobre esos desafios e factores que também sobre facilitan la esses implementación fatores que de facilitam SAFER. a Entonces, implementação do no siendo SAFER. más, le doy la palabra al doctor Pantelo, Sem quien mais estará delongas, passo a liderando esta palavra ao charla. Dr. Doctor Juan, Pantelo, bienvenido y Dr. muchas Juan gracias por Tello, que está acompañarnos. liderando esse painel. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a Obrigado todos. e boa Es un gusto tarde a todas e todos. É poder um prazer muito moderar grande este panel poder que tiene exponentes muy moderar este painel importantes. que tem, não Me é, figuras permitiría eso también a exponentes poner en cámara por aqui, si que eu con el Saúl, convido que, por si nos favor, acompaña Pablo en liguem todo as caso câmeras, os membros do painel, por también, favor. Pablo também não por abriu favor. o microfone, ou Mientras melhor, a câmera preparamos dele, por favor. las Enquanto logísticas del nós panel, preparamos a ¿por qué no nos logística do dicen en el painel chat, aqui, no en el por que Q&A, vocês não sino colocam en no el chat aí? chat Não no QIA, simplemente de qué não, só no chat. países se han De que conectado, qué país países vocês estão representan? se conectando, que país ou Eso nos va a países vocês ayudar también a representam. Isso vai entender nos un ajudar poco também a entender um pouco algunas do de las público, não é, que está preguntas aqui. Vamos entender y algumas dar das espacio perguntas también e dar para una para vocês um conversación. espaço para um diálogo no Eh, final. Por favor, Inicialmente coloque no chat hay un cambio en seu el país. programa. Inicialmente nós Alejandro Marín va a tivemos tomar uma mudança do programa. Alejandro el Marin, lugar de una ele colega vai de assumir o Colombia. lugar da Le colega da agradecemos mucho, Colômbia. Alejandro, la Eu agradeço posibilidad de muito a que você, estés Alejandro, aquí con pela nosotros para possibilidade de contarnos você un estar aqui poco conosco para contar um pouco la historia sobre de las a intervenciones história SAFER da intervenção SAFER en Colombia. La no seu país, intención na del Colômbia. panel era Porque a compartir intenção con deste ustedes painel aqui seria o quê? muchos de los Compartilhar desafíos, de com ir todos e todas directamente muitos dos a desafios entender e qué es lo procurar que sucede a diretamente nivel entender o nacional. que Y para acontece eso em voy a nível dar la nacional. E palabra para isso, inicialmente eu inicialmente passo a al doctor palavra Pablo ao doutor Norambuena, Pablo que fue Norambuena, introducido e desde el como foi Ministerio de apresentado, ele é do Salud Ministério da de Saúde Chile. do Chile. Pablo, yo creo que tú tienes algunas Eu acho que láminas para você tem compartir con alguns slides nosotros para y compartilhar si te conosco, não é dejamos isso? compartir, E então vamos mientras ver tanto, seus slides estemos aí? atentos. Bem, Palabra ahora para bom, ti a palavra entonces. é sua. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias Olha, por la agradeço invitación muito, não é, a la pelo Organización Panamericana de convite, Salud, al doctor agradeço a Oliveira, al doctor García. OPAS, ao doutor Es un gusto escuchar al Juan doctor Pablo Percy Oliveira. Então, é um prazer respecto muito a esta grande evaluación estar aqui com de vocês, salud pública, especialmente ¿no? Yo soy Pablo estar Norambuena, também soy aqui de estar Chile, junto ao Dr. Juan trabajo en el Tello. Eu Ministerio de sou Salud Pablo de Chile, Norambuena, que sou do es la Chile, do Ministério instancia da estatal de Saúde, la Agencia de Salud.
Não y esa é? es la perspectiva desde Essa cual é yo voy a a perspectiva da contarles qual alguna de eu vou nuestras contar para experiencias, vocês aqui algumas das quizás nossas las más relevantes para el experiências propósito e talvez as de mais esta reunión. relevantes Y para esta reunião aqui. bueno, la invitación entonces a Bom, o embarcar en el evento de convite SAFER, para que nosotros nós hemos participássemos desde do hace varios años SAFER, considerado los que marcos nós estratégicos que la Organización realizamos desde o Mundial ano de la Salud y la anterior, Organización que Panamericana são de la Salud baseados proponen, nos marcos el doctor estratégicos Vázquez nos propostos habló pela en OPAS e detalle, pela ¿no? De los OMS, e interlocutores, las o ventajas Dr. que Dag puede nos ofrecer el falou aqui com SAFER como detalhes disso, e iniciativa o que que é que permite ordenar significa o nuestros SAFER recursos como iniciativa que y permite que nós enmarcar nuestro organizemos o trabajo de nosso manera muy processo clara y e también marca o nosso comunicarnos desenvolvimento de forma muito clara, e também a é quienes, importante para a las comunicar para agencias aquelas con las cuales pessoas, trabajamos, a la ou sociedad aquelas civil agências también. com as quais Y trabalhamos, né? tenemos una estrategia nacional sobre alcohol E desde el temos uma 2010, estratégia nacional sobre también álcool, né, una desde política nacional de 2010 e salud também que es reciente, uma 2020 al estratégia na área de 2030, saúde que que vai incluye el até consumo de alcohol como 2030, una de las incluindo o líneas. consumo A do propósito de lo álcool que como uma das señalábamos linhas a serem en las tratadas. presentaciones previas, Nas apresentações el consumo de anteriores, alcohol tiene dos foi líneas citado que hacia o la consumo do salud álcool de tem Chile. duas linhas com Una de relação aos ellas problemas tiene que ver con ligados los à saúde. Uma trastornos por delas consumo de alcohol tem a ver está com en os el marco de transtornos los ligados ao protocolos de álcool, que salud estão no mental, marco eso ya sería daquele cuando tipo hablamos de de estas líneas processo, ou que seja, é o que definimos nós al sur y falamos al também aqui quando norte. falamos de Pero tiene otra línea que está en el consumo marco nocivo, etc. Mas existe uma de outra políticas linha de que diz salud, ¿no? Y cuando respeito hablamos de eso, estamos à hablando questão del do risco. E consumo de quando alcohol. falamos do risco, eu estou Queremos falando do reducir risco el consumo del provocado alcohol para pelo reducir las consumo do álcool. É consecuencias preciso sociosanitarias que el reduzir consumo o de alcohol consumo do produce, álcool que para son mayores reduzir a os mayor seus cantidad, efeitos. pero que son presentes desde el Eles, primer o álcool trago está que la gente presente disfruta desde a en el primeira, último primeiro año trago en que el você dá. planeta. Isso foi uma informação que nós Pero sin trazemos das embarcarnos en análises do SAFER, ano anterior. Então, yo podría decir eu que talvez en Chile tenemos pudesse, la suerte de ou tener seja, no Chile, aqui desarrollo nós en temos a cada una de sorte de estas ter um líneas y no desenvolvimento todo ello es satisfactorio, como voltado para essa decíamos, linha, mas pero nem algunos todos os estamos, resultados são satisfatórios, embora podemos ir en tenhamos tido algum esta desenvolvimento, não é? lógica del Alguma acrónimo, evolução. Nós es decir, podemos usar a mesma lógica desse tenemos acrônimo, dessa regulaciones de sigla aqui. disponibilidad de Temos alcohol en regulações de Chile, disponibilidade de consumo álcool prohibido no menores de Chile já, ou 18 seja, años, ¿no? consumo proibido para Una pessoas porcentaje abaixo de lugares de de 18 venta anos, uma de porcentagem também de expendios o alcohol está locais de definido por venda e ley. que oferecem o Tristemente en consumo do Chile álcool los por lei, esse días y número é horarios de limitado, venta de alcohol né? son muy Locais de venda restrictivos, de do modo que álcool, nós en la práctica en casi todos temos los, uma todos los días de la semana prática, se puede e expender todos os dias alcohol da semana a você todo pode horario. consumir álcool em quase todos os horários do dia, da noite e tal. Pero claro, Mas probablemente é el mayor óbvio desafío que que tenemos respecto a talvez o la maior regulación del desafio que nós alcohol y tenhamos disponibilidad seja a de questão alcohol da tiene que ver regulamentação com con relação el à cumplimiento de esas disponibilidade de normativas, álcool, ¿no? porque isso tem a ver com o El cumprimento cumplimiento de dessas normativas normas. E de o consumo cumprimento das se normas de consumo para menores de 18 anos, por recientemente se exemplo, é publicó una ley, importante. pero me voy a Isso foi referir a ella aprovado por uma lei, poco mas más eu vou me adelante, referir a ela um cuando pouco hablemos mais policial, à frente, que incorporó dentro que de é su uma questão policial, ordenamiento la que inclui obligación no de seu tener ordenamento a obrigação identificación, en nuestro de caso, exigir cédula, en este caso se identificação, no llama nosso cédula de identidad, caso, para ou todas seja, las personas um documento de que identidade para compren todas as pessoas que comprem álcool ou sin produto importar quién ligado se ao álcool. vean, ¿no? Para que você veja como Referencias isso é muy claras, importante. ¿ya? E Quisiera a destacar eso, tendência tem criterios sido muy claros en derecho clara, que isso ficou, é uma coisa muito en la fácil de práctica, fazer, investigaciones, digamos, porém, na han reportado prática, que e algumas se vende investigações en la têm práctica que relatado los que, embora vendedores, digamos, isso é uma coisa, seja uma faltan a coisa simples, explicar que las edades de las em personas, ¿no? verdade os vendedores Hombres menores não de estão 18 años pueden aderindo muito a comprar isso. Homens com precisamente menos de eso, 18 ¿ya? anos não deveriam El comprar. E podem, em 50% de las alguns mujeres de casos, 14 años especialmente pueden mulheres, comprar, 50% das mulheres com menos de, ¿sí? A em juicio torno de de los 14 vendedores. anos podem comprar também, Bueno, com de base manera que es não é, necesario que hoy no en día critério el do próprio consumidor vendedor. lo Mas haga essa consciente, normativa, essa pero norma llegamos a él. é importante, mas nós Respecto a de temos como muito conducción de importante. alcohol E o en el aspecto de segundo acrónimo, en el A en transporte este ou caso, condução do álcool, es nesse cierto, caso, tenemos también no regulaciones. A Chile também principios del temos 2000 hay dos regulamentações. eventos Desde o ano importantes al 2000, respecto. existem dois elementos Uno de ellos es importantes sobre la isso. Um reducción deles de la é concentración de alcohol en la a sangre, el Blood Alcohol concentração do Concentration. álcool no sangue, Hay né? estándares, digamos, Ou internacionales, seja, nós se usamos as puede normas hacer más. internacionais, Y 0,03 é o además, nível un máximo de par de años consumo después, para aumenta la dirigir, e alguns sanción anos depois, por consecuencias as graves sanções são asociadas aumentadas por conta de accidentes consequências por graves por consumo associadas de a álcool. eventuais acidentes relacionados Eso ao va en la consumo línea de do lo álcool, correcto, eso va en la línea de acidentes la normativa veiculares, não é? internacional Isso vai na linha y não é, permitió, da ¿no es regulamentação cierto?, internacional, e isso reducir permitiu, de la certa mortalidad forma, asociada a ciertas reduzir consumo a mortalidade, consumo de não é? alcohol Uma de manera vez que o bastante consumo rápida do álcool
Gustavo está afetando essas questões de maneira muito clara e rápida. No caso do F, talvez das nossas melhores realizações, F de facilitar, talvez uma das maiores colaborações que nós realizamos entre os nossos países, é preciso que nós possamos levar em consideração essa questão. Isso tem a ver com o nosso Programa Nacional de Triagem, né, ou de screening, como queiram chamar, o rastreamento, desde 2011, já faz 13, quase 14 anos, que tem não só uma diretriz técnica, mas também
aspectos que você encontra também nas regulamentações emanadas da OMS. Temos, mas nós temos também um aspecto administrativo. Nós temos um programa que inclui obrigações a serem cumpridas, né, com relação às metas primárias e que há um financiamento que deve ser mantido. Nesse caso, é muito mais barato, é muito mais baixo do que todas as outras ações sanitárias que nós realizamos na área da saúde, porque as intervenções são bem estruturadas, bem organizadas e muito simples. E a partir da definição, isso era definido por, não só por especialistas, mas outras pessoas que também poderiam colaborar com isso. Nós estamos buscando pessoas como qualquer um de nós aqui. E no Chile nós temos técnicos de saúde que são profissionais universitários, não é? Mas são profissionais de saúde também, que é uma classe que não é muito cara, mas que é muito fácil. Eles não levam muito tempo para isso, porque isso não influi muito em termos da quantidade de tempo que eles dedicam à área de saúde, e que é realizado isso fez com que a cobertura fosse bastante alta usando essas pessoas, o que aconteceu também no caso da pandemia, em pessoas de outras regiões, isso ajudou muito. Eu vou deixar o E para o final, e no caso do R, que é elevar, R de elevar os preços do álcool. Provavelmente, talvez a nível nacional, talvez no Chile, isso fosse talvez uma maneira de reduzir o consumo do álcool, elevando o seu preço. Mas é uma questão, já há muitas décadas já temos tido impostos, e atualmente os impostos no Chile são ad valorem, eles são baseados no preço em si. E eles são diferentes são impostos diferentes, né? Para o álcool e para os outros produtos. Embora isso tenha sido um progresso, um avanço, hoje em dia nós sabemos que não é, talvez essa não seja a estrutura mais eficaz nesse sentido. É importante incidir impostos na quantidade do álcool em si, e isso tem sido um desafio maior também para o ano que vem. Nós também consideramos o SAFER como sendo a nossa guia nesse sentido, e esse é o desafio para o próximo ano. Mas eu vou terminar com o Ed, cumprimento em termos de publicidade, porque no Chile nós não tínhamos regulamentação alguma até um par de anos atrás, e não ficou claro. Mas só a partir do momento em que a OMS fez uma análise geral da publicidade que é feita, isso está publicado na página da OMS para a América Latina e Caribe, 50% dos países não tinham nenhuma regulamentação publicitária para isso. 70% deles não tinham nenhuma regulamentação ligada, por exemplo, a principais locais específicos onde havia uma afluência muito grande de pessoas jovens. No entanto, em 2021, foi promulgada uma lei sobre este assunto, com mais alguns elementos de pressão. Em 2023, essa lei passou a ser regulamentada, que está aqui do lado direito, publicada no Diário Oficial. Bom, eu acho que isso é importante. Por quê? Porque o projeto de lei que foi discutido no parlamento, que levou até a promulgação dessa lei, ela data de 2002. Estamos falando em 4 tipos de leis que foram incluídos nesta mesma lei, nesse projeto de lei. Ou seja, esse projeto de lei realizou uma discussão bastante ampla ao longo de quanto? De 20 anos, né? Isso mostra um pouco da dificuldade que existe em termos de implementar uma normativa como essa, e a necessidade também no nosso local de trabalho para que nós possamos promover atividades que possam ser baseadas nessa legislação. Isso foi publicado, né? Vocês podem já encontrar isso, mas talvez isso aqui seja mais relevante. A, a lei consiste em 2 partes. Uma que trata que tem a ver com os rótulos, né, as etiquetas, que eles têm que ser, tudo tem que ser padronizado, não pode ser do tamanho que a gráfica define, mas sim um tamanho proporcional que possa trazer as mensagens, não é? Ou seja, não beber quando você vai dirigir, não é não beber durante a gravidez, ou não beber com menos de 18 anos. E há uma outra coisa associada a essa, esse caminho foi definido com base nesses princípios. Não foi por nós, mas então essa imagem, essas informações gráficas, elas na verdade trazem resultados de estudos que foram feitos, né? Além disso, o áudio ou a parte escrita, quando isso for divulgado em rádio ou televisão, isso deve aparecer também. Isso está em vigor desde julho de 2024, só alguns meses. Na verdade, eu queria trazer para vocês um exemplo. Aqui está, uma foto, não é? Onde é colocada a etiqueta, as logomarcazinhas, e ali está, não é? E aí estamos falando de vinhos, não é? Vinhos belíssimos, vinhos chilenos, que são uma indústria realmente que é muito importante.
e é basicamente assim que nós colocamos as etiquetas. Mas o mais importante disso é porque isso tem a ver com relação à legislação ligada à publicidade, à regulamentação, especialmente na área de eventos esportivos, ou seja, não podemos ter mais publicidade sobre álcool nos eventos esportivos, especialmente para aquelas áreas em que há uma grande afluência de menores de idade. Então, existe também a questão da publicidade indireta. O que nós queremos evitar é que pessoas, por exemplo, que as equipes de futebol do Chile, né, que atraem muitas crianças, que são voltadas para crianças também, e isso ou seja, nós temos aqui marcas bem conhecidas pelo mundo. Isso permitirá, através dessa legislação, que coisas como essas, que eram quase que obrigatórias nos jogos da seleção de futebol do Chile, que não se permite mais. Então, é, a imagem aqui acima à esquerda é algo que era muito difícil de entender. Hoje, estamos falando de uma cerveja aqui, em que você tem ali os jovens ali descendo naquelas pranchas de skate, numa estrada, numa curva, uma indicação de risco que se poderia imaginar, então não se pode saber, você não pode saber se as pessoas que estão descendo ali, qual a idade dessa pessoa, se tem 16, 17, 20 anos. Então, isso é uma publicidade voltada para os jovens, mas há publicidade indireta também. Essa é a mesma camiseta da equipe de futebol, e a imagem que vocês estão vendo ali no centro do peito deles ou seja, é a tipografia daquela cerveja que patrocina né, a atividade. Ou seja, ali são ações ligadas à prevenção. Ou seja, tome água ao invés da Pilsen, que é a cerveja, né? Acompanhe sempre a Pilsen com alguma comida. Ou seja, é o que está escrito ali naquelas camisetas ali. Mas a mensagem está ok. Mas isso é uma divulgação publicitária de forma indireta, porque as pessoas conseguem identificar que aquelas letras ali correspondem à marca daquela cerveja lá. Hoje nós vemos que em muitos países, seja essa empresa chamada CCU, Companhias de Cervejarias Unidas, esse é o tipo de material mais. Né, eles prepararam um presente de álcool gel também. Eles produzem cervejas, né? Ou seja, nas coisas piores do mundo. Claramente você vê ali as referências de publicidade ou de marketing daquele tipo de cerveja, que é uma coisa que é uma publicidade indireta. Bom, talvez a questão da publicidade seja uma das maiores realizações. Tivemos o aumento de impostos, no qual estamos trabalhando ainda. O advocacy também é muito importante de ser mantido. Vocês, por exemplo, nós temos aí um projeto de lei que rolou durante quase 20 anos, mas que está trazendo resultados. Mas as nossas agências de saúde têm a responsabilidade de defender pontos de vista claros do ponto de vista técnico, porém, é necessário realizar algumas adaptações, porque nem tudo depende de nós, né? Ou seja, tudo vai depender de alguma outra agência, né? De Estado, de governo, organizações públicas, o pessoal do parlamento e tudo mais, mas nós temos que estar preparados que quando esse espaço de publicidade abrirem, estar preparados não significa só ter evidências à mão, mas sim para que nós possamos estabelecer o diagnóstico. No caso, por exemplo, de impostos, a modelagem dos impostos que seriam alterados, quanto é que custaria, quanto a bebida alcoólica subiria de preço por conta. Então, na América Latina, nós temos a publicidade, ou seja, nós podemos calcular isso aí com base nos preços que temos atualmente. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, tá bom? É porque só. Ok. Eu agradeço, doutor Eh, no, Pablo. gracias, doctor Norambuena. Ha Não, sido una agradeço, excelente doutor. Foi em presentación, boa hora, uma muy, excelente muy apresentação, completa para también bastante ilustrar el contexto en el completa cual para estas ilustrar medidas também o se han contexto no adoptado qual y essas creo que medidas têm también sido es adotadas. importante Eu acredito reconocer que é el tiempo que ha importante llevado reconhecer aqui o y tempo que eso levou, não é, nos para que isso lleva fosse feito. probablemente a pensar Isso en el nos trabajo de faz pensar advocacia no trabalho de advocacy que se ha hecho que foi detrás de feito, tem todo, sido de feito la, por o trás de antes de la todo, aprobación de la ou ley. antes, não é? Inclusive da Voy a aprovação compartir dessa en todo lei. Eu caso queria então una compartilhar aqui pregunta que nos hace uma pergunta una participante que y está sendo dice, feita por uma das o sea, participantes. el Ela, tema a lo mejor ou se puede seja, na melhor das encuadrar hipóteses, en qué juego o a qué pergunta dela papel é: tuvo la que papel evidencia en esto del teve a marketing, evidência por qué na se questão do adoptaron, por marketing? ejemplo, Por que estos foram tres icogramas adotadas esses en el três etiquetado? icogramas, Y por la exemplo, pregunta es, para a ¿hay questão indicadores da de salud, etiqueta? perdón, de Outra alcohol o de pergunta: existem consumo de alguns alcohol y indicadores com relação lactancia ao consumo materna? do álcool na Un América, na poco área de lactância, pues lactância materna referido também? al incremento
Eu acho que isso se refere à questão do incremento do consumo entre as mulheres. Não necessariamente no caso do Chile, não. Acho que a pergunta foi mais genérica, mais geral. Pablo, em um minuto, você poder responder essa pergunta agora? Então, vamos ter a possibilidade de continuar a elaborar aqui, tá bom? Em mais De detalhes. acuerdo, sí, muy rápido. Bueno, la evidencia fue muy importante al principio para elaborar los Claro, elementos bem técnicos rapidinho. É respecto muito de. importante no Pero princípio para cuando hacemos elaborar essa alianzas, campanha, tenemos que mas estar depois, disponibles quando para a que gente faz nuestros alianças, puntos de vista se a gente tem que transformen, estar ¿no? disponíveis, Porque hay obviamente. muchos otros actores en Chile. Existem La muitos industria en Chile outros también es uno de ellos que no quiere decir. atores Nosotros na debemos indústria traer no la idea de Chile. que hay Obviamente dos que vocês locales têm aqui diferentes, a ideia de pero son que actores que influyen en nós el cambio temos locales. De eh, manera que creo yo uma que lo más série de importante en este partes momento, interessadas desde e desde eles desde la guía influenciam expositiva, nisso. E o mais son importante las aqui, pasiones que había en nesse el país de caso, demostrar, é obviamente a no como paixão demostré que ahora con havia no nuestro país. É muito informe, claro. que Obviamente que a en la gente tem multiplicidad todo de eh, hechos se o realiza, aspecto la publicitário que realidad de histórica fato é está en realizado profundidad e, que ve obviamente, que a ese costo de responsabilidade delito, que a la indústria necesidad que tem hubiese también sobre a de saúde das pessoas, essa regularlo a partir de un necessidade que marco. nós temos de Y eso fue muy regulamentar importante en mi experiencia tudo isso. E para isso foi llevar muito adelante importante na que nossa la ley experiência para valga. dar continuidade ao Las nosso projeto. etiquetas son Obviamente que, com estándar relação aos de manera rótulos, existe generalizada en otros decidido en el mundo, ¿no? padronização que foi decidida, e Y isso eu acho que é a de nível manera que mundial. eso, como E, de la fato, experiencia internacional, a fue más experiência importante al internacional é respecto. muito Y mais se importante quisiera nesse acá caso asumir para que justamente la podermos evidencia. utilizar isso aqui a nível Eso, nacional mais do que sobre lactancia no evidências. tenemos muchos Agora, datos com relação clínicos, a digamos, período de evidencia, pero tenemos estimaciones matemáticas lactação, que pueden nós não preocupar de repente. temos aqui no Chile há muita Muchísimas informação, mas gracias. temos a experiência Esto latino-americana. es Muito una obrigado. entrada Isso, na para verdade, é la uma porta próxima aberta para a panelista nossa y tengo próxima el apresentação gusto e, de com muito introducir, prazer, eu presentar gostaria de a la apresentar licenciada a Agustina Luque, Agostina Luque. que en este caso nos va a Agostina, ilustrar ela vai cuál ha falar sido el sobre rol, cuál puede quais ser foram potencialmente el ou quais rol de podem la ser sociedad civil en os todo este eh, tipo papéis da de sociedade civil em trabajo de todo esse adopción de tipo las de políticas trabalho e, públicas obviamente, o aspecto a de nivel políticas nacional. públicas a nível nacional. Entonces, Com o qual licenciada Luque, la eu palabra es gostaria suya. de passar a palavra a Luque. Muchas gracias. A ver si ven mi pantalla Muito correctamente. obrigada, espero que possam No en poder modo de ver presentación. claramente a minha Ahora tela. sí. Bueno, muchas Agora está gracias em modo apresentação. Muito obrigada a la mais OPS y a uma vez e OMS por la obrigada invitación a a este webinar OPAS e a y a este OMS panel. pelo Mi convite nombre es a participar Agustina nesse Luque y painel. estoy en representación de Eu la sou Comisión Agostina América Luque Saludable e vim aqui de CLAS. para representar o nosso CLAS es una alianza de CLAS, que é uma individuos y de aliança organizaciones no gubernamentales que entre trabajan en la indivíduos e prevención organizações não y control de governamentais que enfermedades trabalham transmisibles en América na Latina. prevenção e no Fue fundada controle en de doenças 2011 não transmissíveis na con América miras a la Latina. E foi primera fundado em reunión 2011, multinivel sobre enfermedades obviamente transmisibles com de Naciones eh, Unidas, lo cual para es un tratar dato de problemas curioso. Ahora ya estamos relacionados a próximos al doenças encuentro não de la primera transmissíveis na reunión América Latina. E sobre enfermedades agora já transmisibles. estamos no quarto, Los miembros na de quarta CLAS rodada de incluyen reuniões. Os organizaciones de membros de salud, de classe consumidores, que participam academia, personas incluem con experiencia clínica, es organização decir, personas relacionada que à viven con saúde, enfermedades no transmisibles consumidores, y cuidadores, todos y jóvenes a a parte cargo de acadêmica, organizaciones. La cientistas e Alianza pessoas Juvenil com experiência vivida, es jovens. A justamente un grupo Aliança de jóvenes de CLAS Juvenil, na que verdade, é representa uma al Consejo aliança entre Juvenil de la jovens que OMS, faz parte lo também cual do es una gran Conselho Juvenil oportunidad y da creo OMS. Na que verdade, essa é va uma a grande tener un rol oportunidade. Eu también muy espero importante e en el acredito que vai trabajo haver um papel de sociedad muito civil importante nesse para trabalho contribuir al avance de estas de políticas contribuição públicas efectivas. para Desde sociedad a civil ya criação de hace políticas varios años públicas que venimos preocupados por dentro el da daño classe. del alcohol Obviamente, tem uma en el série consumo de y su entorno, anos como ya se que dijo nós antes. já De hecho, es una prioridad dentro de la temos Agenda como Regional preocupação e 2030 como que tenemos de prioridade, CLAS. principalmente para a Es, agenda de la Agenda Regional 2023, es un dentro da documento classe. elaborado Na por verdade, nós temos um consenso con nuestros documento miembros que y é justamente o afiliados consenso que entre guía un poco membros el que trabajo con justamente nos dá proyección hacia el 2030. El orientação alcohol es eh, una prioridad de nuestra agenda regional. com relação Y ao como decía, consumo de hace varios álcool. Na años que verdade, venimos essa é uma das reuniéndonos prioridades con da nuestros nossa miembros y con agenda afiliados viendo cómo regional. E, podemos obviamente, avanzar bom, con la queremos situación de cada poder uno de los países. discutir e ver Y como podemos recientemente avançar com algunos relação à países han situação em recibido cada um dos apoyo para países. publicar, a Recentemente, alguns trabajar países já receberam um apoio para sobre começar a alcohol, y trabalhar más o, recientemente CLAS ha esse recibido el aspecto apoyo do de consumo salud y seguridad excessivo para do álcool. trabajar E, en la obviamente, región
recebendo um apoio para trabalhar na região. Com relação ao álcool. E há 2 semanas, já em novembro, nós tivemos uma reunião em Bogotá, na Colômbia, com diferentes membros da sociedade civil para discutir justamente como poder desenvolver o nosso trabalho. E depois de 2 dias de discussão e intercâmbio, de muito aprendizado, criamos a Aliança Latino-Americana de Ação sobre o Álcool, a ALASA. E aqui é uma foto do dia da fundação dessa aliança. Esse é um passo importante e oportuno para a promoção de políticas de proteção da saúde de nossa população. Alguns obstáculos e alguns desafios, ou talvez aspectos negativos, e algumas oportunidades, ou seja, aspectos positivos que nós vemos. Por um lado, infelizmente, nós temos o fato de que não faz parte da agenda política de muitos dos países da região. Obviamente que nós estamos aqui nos reunidos, mas isso, na verdade, não é a realidade em muitos dos países da região. E sabemos que essas políticas de implementação correta para a prevenção do aumento do consumo e, obviamente, consequentemente, dos danos causados pelo consumo do álcool, bem, temos um obstáculo, que é a interferência da indústria. Sabemos que essa é uma parte muito importante e, obviamente, que isso não é exceção somente para o álcool. E, obviamente, tem a interferência da indústria e tem pouca conscientização sobre os danos do álcool. Obviamente, esses são aspectos que devemos trabalhar. Obviamente que sabemos que existem evidências dos danos causados pelo álcool, mas tem aquela desconexão entre percepção e conscientização entre o público. E, na verdade, isso acaba sendo um desafio de poder trabalhar para que nós possamos aumentar a consciência com relação aos danos do álcool. E, como oportunidades, nós vemos que temos um cenário internacional positivo, cenário internacional e regional. O trabalho da OPAS, o trabalho da OMS, a possibilidade de trabalhos deste tipo que estamos fazendo, que existem iniciativas importantes e positivas, como Safer, são ferramentas muito positivas. Sabemos que existem políticas prioritárias com as quais nós podemos ter progresso para começar a trabalhar com esse tipo de políticas que temos hoje. Apoio à região, sim, existe, mas apoio na região. Muitos países já receberam apoio, classe já recebeu apoio para trabalhar na região e temos apoio de outras organizações internacionais de formas distintas para conseguir fazer progresso. E temos, obviamente, a sociedade civil que está organizada. Isso é uma coisa muito positiva. A sociedade civil na América Latina tem muita experiência de trabalho com doenças não transmissíveis e também contra o consumo excessivo do tabaco e também, enfim, a sociedade civil está cada vez mais especializada com relação às doenças causadas pelo álcool. E a LASA, no caso, essa aliança criada, é uma amostra de que a sociedade civil está disposta para poder trabalhar de forma positiva e ter avanços nessas políticas públicas. Prioridades. Próximos passos seria com certeza, fortalecimento da aliança regional, a LASA. Obviamente, eu vou passar um pouco rápido aqui para não ficar gastando tempo. Outra coisa, contribuir também para o desenvolvimento de coalizões nacionais e contribuir para o desenvolvimento de capacidades, principalmente naqueles países onde não existe aquela visão sistemática sobre os danos causados pelo álcool. Apoiar ações de incidência para a mudança de políticas na região e apoiar, obviamente, as ações a nível nacional e dependendo do contexto de cada um dos países e desenvolvimento de uma estratégia de comunicação. Como dissemos, um dos desafios é a pouca consciência relacionada aos danos do álcool. Então, é muito importante melhorar a comunicação a nível regional e nacional e, obviamente, isso requer estratégias separadas, porque quando a gente fala de uma estratégia de comunicação regional, é necessário falar com as organizações que estão trabalhando em cada um dos países e quais seriam as mensagens a nível regional que nós poderíamos aplicar em diferentes contextos. Obviamente que aí temos a necessidade de utilização de estratégias diferentes e melhorar a nossa comunicação em vários níveis. E para fechar, eu gostaria de repetir uma vez mais, a criação dessa aliança latino-americana sobre o álcool é um passo muito importante e é muito oportuno, e nós entendemos na região que nenhum país está isolado. Muitas das estratégias das indústrias são transnacionais. Sabemos que tem muito ainda para entender
aqui na região. Entender as coisas, os conhecimentos de um e de outro. E essa é, na verdade, uma mostra de que existe um compromisso por parte da sociedade civil com relação à saúde da nossa população e que estamos dispostos a colaborar de forma positiva obviamente, a nossa aliança também quer alcançar objetivamente gracias a progresso ti, esse trabalho. Muito obrigado Luque, y tal a vez ti, aprovecho, Luque. Agustina, para girarte una de las Agora, preguntas talvez, que nos Agostina ponen poderia desde mencionar los quais são as perguntas participantes. que ¿Cuáles estão son sendo las feitas através principales do chat. Quais barreras são as en principais las Américas barreiras para nas la Américas implementación de para a políticas implementação de orientadas al políticas cambio cultural? orientadas Esto es a essa bastante difícil, mudança pero cultural? Isso é entiendo muito que como difícil, sociedad mas civil eu entendo que, como probablemente sociedade civil, ustedes provavelmente trabajen vocês también trabalhem la raíz de essa a tiene parte que ver con esa da causa normalización desses del problemas que tem consumo a de ver com alcohol essa del que tanto normalização hablamos. do consumo de álcool de que Muchas tanto gracias, Juan. falamos. Sim, Por muito un lado, obrigado, bueno, las Juan. barreras en Bom, general na son un verdade, poco el nombre, ¿no? existem uma série de barreiras El obstáculos tema de la gerais, agenda como eu política, já la forma mencionei, que por toma esa exemplo, industria a es forte una intervenção da barrera. indústria, a Y la falta também interferencia de la de industria que uma muchas intervenção veces política, mas busca a normalizar, interferência ¿no? El tenta alcohol sempre y normalizar o hay álcool, o un consumo do trabajo álcool. que E existe hay, aquele un trabalho desafío que, de de desnormalizar fato, el nós consumo de deveríamos, é quase alcohol. um desafio, Y nós deveríamos también creo que desnormalizar o es muy consumo do álcool. importante desde la E eu sociedad acho que é muito civil, importante também, a partir da enfocarnos en eso, sociedade es civil, poder llegar tentar encontrar a uma más comunidades y a comunidades uma forma de alcançar rurales, a comunidades mais indígenas, saber comunidades cuál es la rurais, problemática indígenas. de esas Sabe qual é a comunidades, cuáles problemática? son los Conhecer a líderes de problemática esas daquelas comunidades, comunidades trabalhando para poder eh, también abordar no la cerne do problemática problema para poder según el abordar contexto y a según las necesidades de cada problemática una segundo o de esas contexto e comunidades. Así necessidades que de cada uma dessas lo que creo comunidades. es que Então, o hay que eu una barrera acredito también ser acá cuando hablo de estas normal comunidades, existir en la esses tipos de investigación, barreiras. en Quando a gente fala dessas evidencia, en comunidades, datos. nós temos o quê? Una de las cosas que se Problemas de pregunta en pesquisa, Cuba, en esta reunión de evidências, Bogotá, dados. es si las Obviamente que brechas de na reunião investigación de tienen que ver Bogotá, con conocer los um daños dos por das ahí, con lo que brechas sucede y las eh, problemáticas de que comunidades nós afectadas. vemos Es una barrera, pero aqueles también es vários oportunidad, es anos algo que por lo menos desde de sociedad civil vamos a contato, obviamente explorar que para ver cómo nós da podemos sociedade civil devemos explorar Muchísimas gracias, os Agustina, detalhes de también como por poder hacer un melhorar poco esse de aspecto do equilibrio nosso de trabalho. Então, muito género, obrigado, Agostinho. Então, como agora veo para desde fazer um pouco de la equilíbrio agenda sin de ti. gênero, porque nós não conseguimos Entonces, con alcançar esto, isso ahora sem sí, a tua vamos a presença. pasar Então, al agora caso de vamos passar Colombia. agora Y para o caso Alejandro da Marín, Colômbia. Alejandro que Malim, tiene que mucha experiencia tem también muita de experiência distintas iniciativas, também cuáles han com sido várias las iniciativas recientes políticas que sobre Colombia ha as adoptado políticas recentes para adotadas mover na Colômbia para adelante justamente tocar para adiante disminuir el consumo de alcohol, esse trabalho de implementar diminuição do consumo do álcool e estrategias de implementação SAFER. de Alejandro, estratégias gracias por haber do nosso plano de ação global, entrado a SAFER. último momento Alejandro, muito y obrigado sé por que estás participar e eu perfectamente sei que preparado você para responder está las preguntas acá. perfeitamente preparado para responder as perguntas, então muito obrigado, Hola apesar Juan, do atraso. muchísimas gracias, no, Sim, con olá, todo Juan, muito gusto y obrigado bueno, e é um saludando a todas las prazer personas imenso que a e lo largo de Latinoamérica están saudações conectadas a con este todos os pueblo, participantes de agradecer a toda la a América OMS y a Latina la que estão aqui OMS por conectados estos e eu espacios que agradeço mais uma vez claramente pela a UPAS e ayudan a a OMS por esse que vayamos espaço, colocando por esse el tipo de tema conferência, porque de la isso, na verdade, prevención nos de los ajuda daños por a alcohol dar en un lugar e colocar importante. em Creo que parte xeque de los retos que todos os tenemos danos hoy día respecto de relacionados tu ao pregunta, consumo Juan, do álcool yo e os quisiera danos causados mencionar à como saúde. Agora, com dos relação à tua aspectos pergunta, eu generales. gostaria de Uno, unirme un relacionar poco que a há lo que vários tú aspectos mencionabas al gerais. comienzo alrededor de Como você havia cuáles son mencionado esos principales inicialmente, de quais são desafíos, esses porque se principais conecta desafios, na verdade, un isso está poco con conectado um pouco com los avances que hemos tenido os en progressos que Colombia. nós tivemos aqui na Colômbia. Yo E, de pienso que fato, el eu acho principal que desafío, un o poco lo principal mencionaba desafio, Agustina, como en el que la Agostina acabou de respuesta que falar, daba es é cómo que nosotros justamente podemos, no como nós solamente desde la podemos, sociedad não civil, somente sino a partir desde da los sectores sociedade civil gubernamentales, e desde la também academia, nós da hacer todo un parte do mundo proceso a acadêmico nivel e a social parte que permita governamental, ter desnormalizar um el uso del acesso a alcohol nível como social algo cotidiano. Creo a que desnormalização do esto es un consumo do reto también álcool. en Ou términos seja, de esse é, na política verdade, um pública, desafio porque hay muito veces importante cuando relacionado a construimos políticas política públicas, pública en porque, na muchos verdade, países, quando nós estamos nosotros no tomamos formatando en cuenta nossas qué es lo que la políticas gente está públicas, às vezes a pensando gente y não leva em cómo las conta o que as pessoas personas están pensam nombrando los e como as diferentes pessoas estão desafíos.
dando nome aos bois. Então, podemos ter essa clareza para poder facilitar o que realmente é importante fazer. E todas essas políticas relacionadas ao SAFER, e como o DAC falou também, sobre as experiências chilenas também que foram mencionadas, isso pode, de alguma forma, ter realmente um impacto sobre a população. E muitos de nós, às vezes, não sabemos exatamente os detalhes. E às vezes a gente tem uma forma diferente de dar nome ao álcool que é muito próximo às pessoas. Ou seja, é muito aparentemente próximo, porque existem os detalhes regionais. Obviamente que quando nós façamos esses webinários e estamos mais orientados ao aspecto publicitário. Obviamente, quando estamos na região, quando estamos mais próximos à nossa população, devemos perceber que de perto vemos como existe um nível de proximidade e às vezes não entendemos qual é real dano. E isso deveria ser o segundo desafio, não somente como atores comunitários, mas nós, e também como tomadores de decisão, possamos entender a dimensão dos danos causados pelo álcool como algo que vai muito mais além, dos danos causados à saúde. Quando a gente fala sobre esse assunto, obviamente nós estamos sempre centrados simplesmente ao que está relacionado à saúde, o que acontece com algumas pessoas quando, por exemplo, ocorre a dependência. Mas, na verdade, a gente não está dando ou prestando atenção aos níveis de danos que ocorrem a nível social, econômico, a violência que ocorre na sociedade e tem uma série de outros problemas causados no físico da pessoa, que tem a ver com o quê? Com a saúde do fígado. Obviamente, nós temos na Colômbia uma associação colombiana relacionada aos danos causados ao fígado, Associação de Danos Hepáticos. E também, obviamente, álcool tem uma variável, é uma variável nesse tipo de problemas. E, obviamente, que nós temos os desafios de colocar essa discussão na mesa do contexto de discussões de cada uma das sociedades, das pessoas, para que nós possamos entender quais são os desafios e todas as exigências. Esse é um trabalho fundamental. E a terceira conta que nós queremos mencionar, para realmente conectar com o que nós temos aqui na Colômbia, e, obviamente, o que acontece na grande parte do mundo, nós temos várias leis relacionadas ao consumo do álcool. E estão, obviamente, mencionados, ou estão pelo menos embasados em muitos dos aspectos que Safer levou em conta para a formação de sua linha de trabalho. Obviamente, nós temos uma série de campos abertos de trabalho para a formatação de políticas. Obviamente que nós vemos que existe uma série de problemas que ainda temos que cumprir com relação à parte de publicidade. Nós temos que aprofundar nosso trabalho para que essas ações possam proteger a população dos danos causados pelo álcool, como sendo o principal aspecto. E, obviamente, o desafio relacionado, como aqui na Colômbia nós fizemos nos últimos anos, sobre a partir de 2010, ou 2006, melhor dizendo, fazer esse exercício de temático de criação de políticas públicas relacionadas ao consumo do álcool, com propostas de elaboração de políticas a nível nacional e, obviamente, estabelecimento de uma estratégia mais a nível mundial. Obviamente que temos uma iniciativa de séries, uma iniciativa de vários aspectos da OMS que nos proporcione recursos para poder fortalecer nossas políticas e relacionadas, por exemplo, à cobrança de impostos. Mas, obviamente, que nós estamos falando de impostos, então como podemos fortalecer políticas fiscais que permitam fortalecer outros aspectos da política na Colômbia? Então, obviamente que eu estou falando sobre um princípio claro relacionado ao SAFER. E
estabelecer ações para que possamos fortalecer o nosso trabalho, considerando análises que são importantes e, obviamente, no nosso contexto nacional, como poder fortalecer esses três aspectos tão importantes e as demais políticas vinculadas. E, finalmente, essa experiência aqui na Colômbia foi, de fato, muito enriquecedora. São muitos anos de trabalhando desde diferentes aspectos relacionados às políticas de desenvolvimento nesse sentido, para entre organização da sociedade civil, grupos acadêmicos e também com a Organização Pan-Americana da Saúde, autoridades nacionais, ministérios de saúde. Temos podido gerar uma série de movimentos muito importantes. Então, existem três aspectos muito importantes no país com relação à identificação dos atores que são críticos, que são estratégicos para o desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas. E, obviamente, que anteriormente nós não tínhamos esse contexto de análise que nos permitisse ter uma amplitude muito maior de conversa, precisamente sobre os danos causados pelo álcool e quais seriam as políticas que deveriam ser geradas para a redução desses danos do consumo do álcool, que é um dos princípios fundamentais. E é justamente aí onde nós podemos identificar esses aspectos e abrir a mesa de conversação, que não são fáceis essas conversas, mas obviamente com a narrativa que nós temos, a presença do álcool na cultura do país é muito forte. Mas nesse momento nós já temos esse diálogo muito aberto com atores da sociedade civil, a nível governamental, para poder desenvolver um trabalho. E o outro pilar que é muito importante é o que a Agostina já mencionou, a importância de gerar evidências e contextos, não somente desse rol de evidências, mas poder ter uma série de construtores, de indicadores relacionados ao consumo do álcool, para que nós possamos considerar em nosso trabalho, não somente sobre a prevalência do consumo do álcool. Existem outros indicadores de consumo per capita que são muito mais sensíveis, mas, obviamente, isso nos vai dar mais compreensão do que pode acontecer. E isso tem sido muito importante com relação ao trabalho desenvolvido pelos acadêmicos, com relação à geração de informações. E, a partir do contexto nacional, analisar o nosso contexto colombiano para que possamos elaborar as políticas públicas. E o terceiro pilar desse trabalho que nós temos desenvolvido, e é por isso que eu queria mencionar os desafios, é justamente poder influir a forma como as pessoas se relacionam com o álcool. Assim, obviamente que eu estou falando aqui da parte da normativa social aqui na Colômbia, mas podemos utilizar as redes sociais, o trabalho comunicativo para melhorar a compreensão do que causa o álcool e tudo centrado justamente como pode afetar parte da população, como, por exemplo, crianças. E, obviamente que eles não estão usando tanto álcool, entre aspas, mas muitas vezes uma pessoa adulta aparece consumindo álcool e parece que não há dano nenhum. Então, isso, obviamente, ataca de alguma maneira essa população mais vulnerável. Então, precisamos começar a identificar esses discursos que estão disfarçados para que nós possamos nos mobilizar. Não somente para nos aproximar à opinião pública e outras instituições, mas para que nós pudéssemos acompanhar essas políticas de consumo de álcool e qual é a posição que o álcool ocupa. E é justamente esse tipo de clareza que nós devemos ter. E, obviamente, ainda estamos em uma etapa muito inicial de trabalho, nós temos uma série de desafios e uma série de obstáculos, mas isso vai, pouco a pouco, nos dando mais segurança com esse trabalho de sinergia entre várias organizações, com qualidade, para que nós possamos, a médio e longo prazo,
poder estabelecer as políticas segundo as Muchísimas gracias. sugestões do SAFER. Gracias a E me ti, desculpe Alejandro. pelo excesso do meu tempo. Obrigado. Muy interesante que hayas llamado, Agradeço, Alejandro. Muito interessante que você tenha chamado a nossa atenção para o objetivo principal, que é inibir o dano causado pelo consumo de álcool. Não só em crianças, mas como também em caso de adultos, familiares, sociedade, são coisas interessantes. Existem muitas perguntas que são extremamente importantes, estão sendo colocadas aqui, e agradeço aos participantes que tiveram a oportunidade, que quiseram compartilhar essas dúvidas conosco. Muitos desses assuntos nós vamos continuar discutindo em outros webinários, porque vamos aprofundar aqui ao longo dos próximos meses e nós teremos a possibilidade aqui de desenvolver mais ou elaborar com mais detalhes em cada uma dessas 5 áreas, né? Acho que foi acrescentar mais um. Existem temas que são transversais, né? Como é o caso do consumo do álcool barra gênero, consumo do álcool barra adolescência. Quer dizer, o benefício de uma agenda que inclua não só o álcool, mas também outros elementos que estão um pouco mais avançados, né? O caso, por exemplo, do fumo, tabaco, não é? Que disseram aqui, colegas que participaram do webinário, o exemplo que implicações trazem o fato da proporção, que relação tem por exemplo, a bebida de baixo grau alcoólico ou algumas bebidas sem álcool, como são divulgadas, que tipo de impacto isso tem? Então, nós teremos a possibilidade é importante fazer anotação também com relação à pergunta de vocês. Então, seria importante que vocês se conectassem conosco a partir de janeiro, né, a partir dos 5 webinários que nós vamos realizar aqui. Bom, não vamos ter tempo mais de aprofundar a questão das perguntas. É claro que nós vamos voltar a convidá-los, mas é interessante no caso do Chile, a área de marketing, no caso da Costa Rica, tem um participante da Costa Rica que não está interessado, e também quizás outros países que têm avançado muito na questão de marketing, e são questões que nós podemos começar a criar como uma comunidade prática ou países que, de alguma forma, podem ilustrar os desafios que avançam, que se apresentam no momento de fazer essas propostas avançarem também. Eu gostaria de citar isso, eu aproveito isso da sua mensagem, Alejandro, é a questão da sinergia que você citou, que foi muito bem ilustrada no caso da sinergia entre a sociedade civil, os governos e outros diferentes atores, não é? E Agostina, Luque também. Eu queria que você explorasse isso no sentido de tentar extrair as vantagens dessa sinergia. Essa foi a primeira. E a segunda que você mencionou, Alejandro, e com isso eu concluo, é o fato de que alguns países tenham iniciado, tenham avançado, progredido um pouco mais em algumas áreas, dessas 5 áreas que nós citamos aqui, que são aquelas que são prioritárias para a OMS. Olha, não significa que nós devamos esquecer as outras áreas, não. Isso são o quê? São pacotes que são integrados e que funcionam de forma sinérgica. E quando nós mexemos em cada uma dessas intervenções populacionais e preventivas, você acaba isso nos leva a rever outras áreas também. Por exemplo, se falamos sobre a disponibilidade do álcool, nós temos que falar necessariamente sobre a acessibilidade. Para isso, nós temos que pensar também sobre intervenções breves ou rápidas. Não é? Alguém mencionou no caso do chat aqui a questão dos acidentes de trânsito. Vamos ter também um webinário especificamente voltado para isso. E com isso, pedindo perdão pelo atraso da nossa agenda aqui, Leonardo, eu te devolvo a palavra. No, Bom? no, Juan, muchísimas gracias a ti Não, y Juan, que isso? Eu é que Alejandro agradeço a por você, agradeço a Alejandro, a la Agostina, claridad. a Creo Pablo que pela estas clareza das reflexiones apresentações deles. Eu nos acho que enseñan o nos dejan, essas digamos, poner en reflexões práctica nos el ensinam ou punto que nos nos dão, estamos como você mencionando disse, de Safer.
orientações de como podemos avançar nesse processo. Na medida em que nós avançamos aqui, e eu estava olhando as perguntas aqui, eu estava refletindo aqui de que essas perguntas e comentários certamente já nos são suficientes para a criação de um webinar específico, porque eu acho que são temas muito relevantes. Mas eu queria destacar aqui que é importante em relação a como aquilo que Dag falava, quando ele falava, Dagmar, quando ele falava sobre a apresentação do SAFER ali, claro que cada país avançará de forma estratégica, porque é muito complexo avançar com a implementação das 5 iniciativas, dessas 5 intervenções, elas terão que ser revisadas, ou seja, quais são os pontos de partida. E alguns países, naturalmente, vão começar através do processo da disponibilidade, sei lá, ou algum outro processo. Mas é uma coisa absolutamente estratégica que tem a ver com cada país. Mas eu acho que é importante também revisar essa em relação ao fato de que é fundamental, entre esses desafios, poder trabalhar diante da desnormalização desses setores ligados ao álcool ou às bebidas alcoólicas. A Agostina falou sobre isso, também Pablo trouxe uma discussão sobre isso, mas é importante que entre os países essa harmonização seja trabalhada e talvez possamos aproveitar as experiências que a Agostina mencionava em relação à promoção dessa consciência ligadas aos danos provocados pelo álcool, não é? Então, é importante enfatizar, eu diria, além disso, que para poder avaliar o impacto que essas iniciativas têm, é fundamental fortalecer os sistemas de monitoramento, não é? E ações realizadas em relação ao álcool. Alejandro mencionava que essas medidas não devem ficar somente no papel, mas que seja possível mensurar, por exemplo, o consumo do álcool per capita e poder avaliar também, com certeza, o impacto que as iniciativas têm sobre a saúde e sobre ou ligadas ao uso das bebidas alcoólicas. Então, e é um outro desafio também continuar mudando essa norma social. E um outro desafio é poder trabalhar na implementação de iniciativas custo-eficazes para a redução do consumo do álcool. Mas acho que isso é um convite, primeiro, para que nós conheçamos a iniciativa Safer e queríamos convidar vocês para que a conhecessem, e nós vamos colocar aqui o link no chat, onde vocês poderão encontrar o material, ou seja, informações, e além disso, começar a promover o assunto, começar a promovê-la, não é? E falar sobre ela e destacar algo com que Renato Oliveira começou falando no dia de hoje. Não existe nenhum consumo seguro do álcool. Qualquer consumo que seja, ele poderá levar a algum tipo de risco. E, de fato, quando nós falamos aqui da estratégia Safer, nós estamos falando de uma iniciativa que está aberta no sentido ou voltada para prevenir os danos do álcool. Portanto, nós gostaríamos de agradecer a todos e a cada um de vocês, todas aquelas pessoas que estiveram aqui participando deste webinar. Nós queríamos convidar vocês aqui, por favor, em 2025, por favor, participem de outros espaços voltados para que nós possamos continuar fortalecendo a prevenção dos danos do álcool. Então, agradeço a todos e todas. Espero que tenham um dia maravilhoso. Obrigado.